Oi, oi, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula. Como é de praxe na instituição, nessa nossa primeira aula nós costumamos trabalhar com a apresentação do plano de ensino, né? Aqui nós temos os cursos de veterinária e farmácia do terceiro período, não é isso? Ou tem algum aluno de algum outro curso aqui, por favor? Acho que é isso mesmo, né? Nós temos aqui os terceiros períodos de medicina veterinária e farmácia. Como é a primeira vez que nós vamos trabalhar juntos uma disciplina, vou fazer uma breve apresentação, né, para que vocês saibam a minha formação, as pós-graduações que eu tenho. Então, meu nome é Marcelo, eu sou biólogo e farmacêutico com habilitação em análises clínicas, tá? Eu tenho uma especialização em didática e metodologia do ensino superior, uma em farmacoterapia e interações medicamentosas, e no meu mestrado eu sou mestre em ciências ambientais, na linha de pesquisa tecnologia e meio ambiente, e eu trabalhei, né, na minha dissertação com bioprospecção química de vegetais no cerrado. Bom, durante esse semestre, nós estaremos juntos trabalhando a disciplina chamada de Ciências Moleculares e Celulares. Bom, de acordo com o que os alunos precisarem de entrar, eles ficam aguardando no lobby, então pode ser que eu precise sair da apresentação do plano de ensino e retornar aqui só para que eu possa admitir a entrada deles, tá bom? Deixa eu fazer o compartilhamento da tela aqui com vocês. Bom, pessoal, a apresentação do plano de ensino da disciplina ela é de extrema importância, porque aqui, no primeiro dia de aula, antes de iniciarmos o conteúdo, a gente apresenta todos os combinados, a proposta, né, metodológica para a disciplina, as bibliografias, o sistema de avaliação proposto pelo modelo acadêmico, quais as competências e habilidades que devem ser alcançadas ao final dessa disciplina, né? Então, é um planejamento, é um direcionamento para a maneira como aquela disciplina em questão vai ser trabalhada. Então, durante esse semestre, nós estaremos juntos aí com as ciências moleculares e celulares, e a disciplina, ela é dividida, o conteúdo dela em 4 unidades, né? A primeira unidade a gente trabalha juntamente com a unidade 2 para a primeira avaliação, que a gente faz ali em meados de abril, e depois a gente trabalha as unidades 3 e 4, onde nós temos a segunda avaliação oficial, que ocorre ali mais ou menos em junho, tá ok? Bom, a gente inicia na unidade 1 com uma introdução à citologia. Logia vem do grego logos, que significa estudo, e cito, da célula. As células são as unidades estruturais e funcionais de todo e qualquer ser vivo. Qualquer ser vivo ele tem como unidade constitucional, como sua menor unidade viva, as células. Daí a grande importância, né, do seu estudo nas disciplinas de biologia celular, nas disciplinas de ciências moleculares e celulares. Então, pessoal, nós, inclusive, né, depois da apresentação do plano de ensino, já começamos o nosso conteúdo com essa parte aí relacionada ao fenômeno da vida.
Então, nós trataremos dos processos energéticos e metabólicos que envolvem as células, os diferentes tipos de células que nós temos, o que faz com que uma célula seja uma unidade dotada de vida, né? O que ela apresenta em relação à sua estrutura, que permite com que ela seja considerada uma unidade viva, por que é que a sua estrutura permite que no seu interior ocorram inúmeras reações químicas e metabólicas, né? Na aula da semana que vem, a gente vai trabalhar com a origem e evolução das células, de acordo com a ciência, o que é proposto, ou qual a teoria mais aceita para a origem da primeira célula, quais eram as características dessa célula primitiva, de que forma ela foi passando por processos evolutivos, que culminou com os tipos de células que nós basicamente temos hoje, né? Desde uma bactéria a um ser humano, passando por algas, fungos, protozoários, plantas, todos os seres vivos são formados por células, mas são os mesmos tipos de células? Quais são as semelhanças entre essas células, constituintes de todos esses seres vivos, e quais seriam as diferenças? Basicamente, hoje, nós temos organismos constituídos por um de dois tipos de células. Ou são células procariontes, que são consideradas mais primitivas, ou são células eucariontes. Quais a diferença em cada uma delas? Qual grupo de ser vivo apresenta cada um desses tipos de células? É o que a gente vai ver nessa aula. E a gente encerra a unidade 1 falando a respeito dos seres que não apresentam constituição celular. Vírus é um grupo bastante contraditório, porque são partículas que só apresentam algum tipo de atividade quando estão no interior de uma célula, mas são capazes de causar tem uma importância médica, né, muito importante, porque são capazes de causar doenças, por vezes de grande gravidade, mas não são seres celulares. São os únicos seres que não apresentam, né, uma estrutura constituída por membrana, estruturas num citoplasma. Eles têm apenas um material genético que é capaz de parasitar uma célula e fazer com que ela passe a trabalhar em função de produzir suas partículas virais filhas. Então, os vírus são entidades biológicas dependentes de células, por serem parasitas intracelulares obrigatórios, mas são seres acelulares. Agora, bactéria, alga, protozoário, fungo, planta e animal são formados por células. Aí não há dúvida de que são seres vivos. Agora, os vírus, eles têm essa característica bastante peculiar. São partículas inertes fora das células, mas ao parasitar uma célula, eles são capazes de controlar toda a maquinaria bioquímica em função do seu metabolismo e de produzir suas partículas virais filhas. Bom, aí a gente trabalha na unidade 1 a citologia. Na unidade 2, que ainda faz parte da nossa primeira avaliação, a gente vai falar com a constituição química das células, né? Então a gente viu que as células são as unidades estruturais e funcionais de todo e qualquer ser vivo, mas de que é que essas células são formadas? Célula é formada por compostos inorgânicos, que são compostos que não são constituídos por átomos de carbono, né? E as biomoléculas, que são os compostos orgânicos. Então, dos compostos inorgânicos, a gente tem principalmente minerais e a água, né? As moléculas de H2O são moléculas que não são moléculas de átomos de carbono, então é um composto inorgânico. A gente então vai falar a respeito da água, da importância que ela tem nas reações de hidrólise, né? E no que diz respeito à manutenção do metabolismo mesmo. Isso é influenciado pelo pH e etc. Tá? A gente fala de água e minerais. Depois a gente já entra no grupo dos compostos orgânicos ou as biomoléculas, né? Basicamente os aminoácidos, que são as unidades, os monômeros, que vão constituir as proteínas e as enzimas. Só que além de aminoácido, proteína e enzima, a gente vai ter os açúcares, que são os carboidratos, né? A gente vai ter lipídios, que são os óleos e as gorduras, além das vitaminas, né? Agora, os minerais e a água são os compostos inorgânicos. Aminoácido, proteína, enzima, vitamina, carboidrato e lipídio são compostos orgânicos, tá ok? E aí, com isso, a gente encerra o conteúdo da primeira avaliação oficial, da primeira verificação de aprendizagem, né? Terminando isso mais ou menos em meados de abril. Aí, de abril para frente, a gente entra na terceira unidade. Na terceira unidade, a gente vai trabalhar
com a constituição celular propriamente dita. Então, na unidade 1, a gente trabalha com características em geral das células, os tipos de célula, suas características, a diversidade, a sua classificação, funcionalidades em geral. Na 2, as moléculas que constituem as células. E na unidade 3, o funcionamento relacionado à estrutura celular propriamente dita. Então, essa célula é constituída pelo quê? Por um envoltório externo, que é a membrana, quais as características dessa membrana, qual a funcionalidade dela para a célula, o interior das células eucariontas é repleto de organelas, qual seria a função de cada uma dessas organelas para manter a atividade celular, a vida na célula, né? Então, basicamente, a gente tem a membrana plasmática, o citoplasma, e ainda uma região mais densa, né, no interior da célula, onde se encontra o material genético, o DNA, que é um núcleo. Então, na unidade 3, a gente detalha melhor a estrutura da célula com a funcionalidade de cada uma dessas estruturas. A membrana plasmática, ela é a barreira que separa a célula do ambiente externo, né? Não isola, porque a célula, por ser uma unidade viva, tem que haver um fluxo de substâncias que entram e saem da célula. A membrana separa a célula do ambiente externo, não isola, porque tem que haver uma troca de nutrientes, né? Essa membrana apresenta receptores respondendo a neurotransmissores, a hormônios, que é o que a gente chama de sinalização celular. O citoplasma da célula é também chamado de citossol, e a organização do interior da região intracelular das células, onde cada estrutura ou organela se encontra, é feita por um esqueleto, que a gente chama de citoesqueleto, esqueleto da célula, que é constituído por moléculas de proteína, tá? Tubulina, actina, e aí a gente vai ver as figuras, as ilustrações desse filamento de proteína quando a gente for trabalhar com citoesqueleto nessa terceira aula da terceira unidade. E as endomembranas e organelas, né? As organelas são compartimentos, também com a sua própria membrana dentro do citossol, do citoplasma da célula, e cada uma dessas organelas desempenhando uma função específica. Todas essas funções integradas mantêm a vida da célula. E aí a gente encerra a unidade 4 falando quais organelas seriam essas. Aí a gente vai ter mitocôndria, retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, lisossomo, a função de cada uma delas, como que essas funções integradas mantêm o funcionamento celular. Última unidade da nossa disciplina, para fechar a ementa, são fundamentos relacionados à transmissão de características hereditárias. Os fundamentos relacionados à área da genética, né? E aí, a genética, basicamente, ela lida com a transmissão das características hereditárias, e essas características, né, o código genético está contido numa molécula no interior das células, que é um ácido nucleico chamado de DNA, né, o ácido desoxirribonucleico. Esse DNA ele transcreve essa informação genética para uma outra molécula de ácido nucleico, que é o RNA, que no citoplasma é traduzido, né? Essa informação genética ela é expressa na forma de proteínas. E é dessa forma que o núcleo é capaz de manter o controle do funcionamento celular. E é por meio da sequência de moléculas, né, de bases nitrogenadas desse DNA, que as características são transmitidas hereditariamente, né, dos genitores masculinos e femininos para os seus filhos. Então, o espermatozoide, no caso dos homens, né, e os óvulos, no caso das mulheres, são capazes de carrear essa informação genética, as características hereditárias, por meio do DNA contido em cada um desses gametas. As células surgem a partir da divisão de uma célula pré-existente. Então, toda célula surgiu a partir da divisão de uma célula mãe, e essa célula, ela encerra o seu ciclo quando ela vai passar por uma divisão e originar duas outras células filhas. Então, a gente tem o quê? Um ciclo que necessita de vários processos envolvidos principalmente com a duplicação do material genético, para que eu possa obter duas células filhas idênticas, tá? Ciclo celular é a multiplicação, a divisão celular, que pode ser basicamente de dois tipos, mitose ou meiose. E aí a gente vai ver cada um desses tipos nessa aula. As bases biológicas da hereditariedade e padrões de herança, a gente trabalha com as leis de Mendel. Mendel é considerado o pai da genética. Ele é que propôs, por meio de
cruzamentos envolvendo uma espécie de planta, a ervilha de cheiro, as primeiras conclusões com fundamento científico de como as características são transmitidas de genitores para os seus descendentes. E, inclusive, a gente faz a simulação de alguns cruzamentos, né? Se os pais são portadores de determinada característica, qual a probabilidade de que o filho apresente aquela característica em questão. No ciclo celular, quando as células se dividem, e isso principalmente durante o desenvolvimento embrionário, as células ativam genes em específico. Elas se especializam no desempenho de funções em específico, que é o que a gente chama de diferenciação celular. Não adianta as células apenas se dividirem, elas precisam se especializar no desempenho de funções em específico. Toda e qualquer célula do seu corpo que você pegar, o núcleo dela tem o mesmíssimo material genético, o mesmo código genético. Mas o que faz com que uma célula seja um hepatócito do fígado, um neurônio, né, do sistema nervoso, ou uma célula muscular, ou uma célula óssea cartilaginosa, ou uma célula sanguínea, como uma hemácia, um leucócito, por exemplo, ou um queratinócito ou um melanócito, que são células da pele? Todas elas têm o mesmo material genético. Só que em cada tipo celular estão ativados genes em específicos, porque ela se especializou no desempenho daquela função, que é o que a gente chama de diferenciação celular. Quando a célula perde essa capacidade de diferenciação e se multiplica de forma desordenada, a gente tem uma massa de células que é o tumor, que nada mais é do que o câncer, né? É uma neoplasia, ou seja, é um tecido novo, é um tecido atípico, sem funcionalidade. É uma doença grave porque as células estão se multiplicando sem necessidade. Pior ainda, são células se multiplicando sem estarem diferenciadas, elas não têm funcionalidade nenhuma, se multiplicam muito rápido e competem por oxigênio e nutrientes do organismo, né? E todas essas alterações que ocorrem na célula fazem com que elas ocupem espaço, compitam, né, vão competir por nutrientes e oxigênio da célula, com as células normais, que não estão se multiplicando de forma desordenada, e aí é por isso que às vezes é necessária a intervenção cirúrgica para remover essas células, né? Ou então o uso de quimioterapia e radioterapia para impedir a proliferação delas, tá? No ciclo celular, a gente tem também a chamada apoptose, que é a morte celular programada. Essas células que perderam o controle da divisão celular, as células que estão parasitadas por vírus, o ideal é que elas sofram morte celular, para que o organismo se livre delas ou possa até reaproveitar alguns de seus componentes para renovar outras células saudáveis, né? Células cancerígenas que não entraram em apoptose levam o câncer, né? Células parasitadas por vírus ou algum outro micro-organismo que não entram em apoptose, elas são capazes de manifestar sintomas daquela doença em questão no organismo. Então, pessoal, essa é a ordem que a gente vai seguir para a apresentação do conteúdo da disciplina. Como eu disse para vocês, essa introdução à citologia, a gente trabalha para a primeira avaliação oficial, né? Hoje nós já teremos essa aula aqui, relacionada aos fenômenos, né, da vida, o que faz com que uma célula manifeste características de capacidade de metabolismo e reações químicas no seu interior, e por isso que ela é viva. E aí as células em conjunto vão formar tecidos, os tecidos em conjunto vão formar órgãos, os órgãos constituem os sistemas que formam o organismo propriamente dito. Então, tudo que diz respeito a um organismo vivo, ele tem comunidade estrutural e funcional sempre partindo de quê? De células, né? O estudo da célula só foi possível graças ao desenvolvimento do microscópio, e aí a gente vai falar um pouquinho, né, a respeito do desenvolvimento desse equipamento ao longo dos anos, até o que a gente utiliza nos dias de hoje, né? A gente vai falar ainda nessa parte a origem da vida, a origem das células e como que ao longo dos anos ela foi sofrendo processos de evolução, diversificação e os tipos celulares que nós temos hoje, que basicamente são as células procariontes e as eucariontes. E a gente encerra com os seres que são acelulares, não apresentam metabolismo próprio, são parasitas intracelulares obrigatórios, que fora da célula são partículas inertes,
não degrada, não fabrica substâncias, não reage a estímulos, não produz partículas filhas se não estiver no interior de uma célula, que são os vírus, né? Então, até quando você pega lá os reinos da natureza, monera, protista, reino fungi, reino vegetal e reino animal, os vírus não estão em nenhum desses reinos, porque eles são seres vivos. Todo e qualquer ser vivo é formado por célula. Vírus não é formado por célula. Mas vírus tem material genético. E nenhum outro estrutura que não seja viva tem material genético. Então, por isso que fica essa contradição, tá certo? Vírus é um grupo de seres muito peculiar, com características muito próprias. Ele tem uma estrutura muito simples, ele tem um material genético envolto por uma capa de proteína. E essa estrutura permite com que, quando ele esteja em contato com uma célula, ele seja capaz de parasitar tipos celulares em específico, né? Cada vírus vai ser capaz de parasitar um tipo de celular, um tipo tecidual, em determinado tipo de organismo, né? Então, às vezes, um vírus muito letal para cães, por exemplo, para seres humanos vai ser inofensivo e vice-versa. E tem que ter uma certa afinidade por determinado tipo celular para ele parasitar aquela célula. A unidade 2, que encerra o conteúdo para a primeira avaliação, é aquela composição química da célula, né? Os compostos inorgânicos, a água, e os minerais, né? E os compostos orgânicos, que são os aminoácidos, proteínas, enzimas, os açúcares, que são os carboidratos, e os óleos e as gorduras, que são os lipídios. Então, de que a membrana, o citoplasma, o núcleo, as organelas são formadas? Dessas moléculas. Água e minerais, compostos inorgânicos, e as biomoléculas, que são os compostos orgânicos. Aminoácidos, proteína, enzima, carboidrato, lipídios e vitaminas. O primeiro conteúdo da terceira unidade, que é isso aí, já é apenas para a segunda avaliação oficial, a gente vai falar detalhar, né, a constituição estrutural das células, as estruturas que formam membrana, citoplasma e núcleo e a função de cada uma dessas estruturas para a manutenção da vida da célula. Então, a gente fala muito da membrana plasmática, do citoplasma com as suas organelas citoplasmáticas, de que forma as funções dessas estruturas vão estar interagidas para manter a vida dentro da célula. E, basicamente, o núcleo é estudado na quarta unidade, onde a gente vai falar dos fundamentos relacionados à genética, transmissão de característica hereditária. Porque, basicamente, o ciclo celular, o código genético, né, essa informação está contida nas moléculas de DNA que estão no interior do núcleo. De que forma que as células duplicam esse material genético para se dividir, de que forma que essas características, por meio da fecundação, formação de gametas, é transmitida hereditariamente. Então, é isso que a gente vê na quarta unidade. E aí, pessoal, encerra a ementa da nossa disciplina, tá? Essa disciplina, se vocês entrarem no AVA, né, do Ambiente Virtual de Aprendizagem, vocês vão ter uma página mais ou menos semelhante a essa. Isso quando a internet carregar, né? Então, pessoal, o ambiente virtual de aprendizagem do aluno é um pouquinho diferente do professor, mas basicamente, né, o layout dela vai ser o mesmo. O que é importante? No canto superior esquerdo, onde tem essa janelinha aqui com esses 3 tracinhos, ao clicar, vão aparecer as disciplinas em que você está matriculado naquele período em questão, né? No caso, a nossa disciplina é a disciplina de Ciências Moleculares e Celulares. Então, ao acessar essa disciplina, você tem lá o conteúdo dela distribuído em 4 unidades, que foi o que eu acabei de apresentar para vocês no plano de ensino. Então, olha lá, unidade 1, 2, unidade 3 e unidade o quê? E unidade 4, né? Por isso que eu fiz a apresentação aqui para vocês. Unidade 1, unidade 2, para a primeira avaliação oficial, unidade 3 e unidade 4. O que nós temos disponibilizado de material institucional para essa disciplina? Um livro didático
para você acompanhar aquela disciplina em questão, né? Então, nós temos para cada unidade as sessões, né? Então, a gente tem sessão 1 da unidade 1, sessão 2 da unidade 2. Cada sessão é uma aula. Então, hoje eu estou fazendo a apresentação do plano de ensino, mas nós já vamos para a sessão 1 da unidade 1, que é esse, o fenômeno da vida. Então, ao acessar lá o livro didático, você acessa aqui e através do acesso você consegue baixar, né, o PDF do livro. Você já tem o capítulo lá da unidade 1, seção 1, que você já pode fazer a leitura, né? Olha lá, a versão para impressão, aqui você consegue baixar o PDF, do conteúdo relacionado à aula de hoje, né? Ainda assim, dentro, né, de cada unidade lá e da sessão daquela aula, você tem ali distribuídos a pré-aula, aula e a pós-aula. A nossa disciplina, ela tem um componente presencial que está acontecendo de modo remoto, em virtude da pandemia, né? Que é esses nossos encontros aqui, todas as quartas-feiras, das 8 às 11h20, mas ela tem um componente online, que é o acesso ao material dentro do AVA. Isso, pessoal, é contabilizado pelo sistema como presença. Você tem que semanalmente acessar a sua disciplina. E esse AVA, né, vocês já estão no terceiro período, vocês sabem que você trabalha com ele aí diariamente, porque toda disciplina depende de material que está postado aqui. Então, tudo que o professor vai postar de material é no AVA, não tem esse negócio de mandar material para grupo de WhatsApp, não tem esse negócio de mandar material para e-mail de turma, é tudo via AVA, tá? Você tem aqui, na pré-aula e na pós-aula, atividades. Na pré-aula, atividade diagnóstica e na pós-aula, atividade de aprendizagem. Essas atividades são questões objetivas, em que você tem 2 tentativas para fazer. É contabilizado a tentativa em que você tem o maior número de acertos. São 3 questões objetivas, não deixem de fazer, tá? Então, para cada aula, o que é importante, pessoal? Que vocês acessem o livro didático e façam a leitura prévia daquela sessão, daquela unidade para assistir a aula do professor, né? Realizem as atividades diagnósticas e de aprendizagem, assistam às aulas ao vivo. Se teve algum imprevisto, não conseguiu assistir a aula, o professor, né? E no caso, vou responder por mim, eu posso a gravação de todas as aulas, tá certo? E também algum artigo, algum material que eu considero importante. E os slides da aula vai tudo ficar postado aqui. Então, a hora que nós encerrarmos essa aula, hoje eu vou trabalhar o conteúdo da sessão da unidade 1, eu posto aqui na pré-aula os slides da aula, que eu utilizo para projetar e explicar o conteúdo, que é o mesmo conteúdo que está no livro, mas no livro é só o texto, né? Isso não está de forma esquematizada, não tem figuras. Então, eu posto os slides e aqui no tópico aula eu posto a gravação da aula, tá? Então, assim que eu terminar de fazer a apresentação do conteúdo, né? A gente trabalhar o conteúdo da aula de hoje, eu faço o download, baixo, coloco o link aqui para vocês terem acesso, caso vocês queiram rever a aula ou aquele aluno que não conseguiu assistir ao vivo por uma outra questão, tá? Todo o material que eu utilizar para explicação do conteúdo, eu vou postar aqui nas sessões referente àquela aula, tá bom? Então, assim, não precisa ficar preocupado em relação aos slides, em relação à gravação de aula, que vai estar tudo aqui. Hoje à noite, a hora que vocês entrarem aqui, já vai ter os slides e a gravação dessa aula de hoje, tá certo? Essas atividades valem nota no final do semestre, né? Então, não deixem de fazer. Se teve alguma dúvida, pergunta na aula seguinte para o professor. Professor, a atividade diagnóstica da aula passada, a questão tal, fiquei muito em dúvida, não concordo com o gabarito, né? E aí a gente vai sanando essas dúvidas, tá certo? Bom, pessoal, essa nossa disciplina, tá? É uma disciplina aula modelo institucional. Na verdade, aqui a distribuição de pontos não é essa, aqui é assim, ó. Agora está certo.
Essa disciplina nossa, pessoal, é chamada uma disciplina aula modelo institucional nível 1, né? Que a diferença principal é em relação à nota mínima aqui da pontuação da avaliação que vocês têm que alcançar. Então, é padronizado, é o sistema de avaliação da universidade. Eu acredito que vocês já estejam acostumados, né? A gente tem uma primeira avaliação oficial que acontece ali em meados de abril, valendo 1.000 pontos, e outra que acontece em meados de junho, valendo 4.000 pontos. São questões objetivas e discursivas, geralmente são 4 questões discursivas em cada uma dessas provas, e com totalizando esse total de pontos, né? Se continuarmos de maneira remota até o final do semestre, ela vai acontecer como vinha nos semestres anteriores, por meio de um formulário do Google. É disponibilizado um link, ele fica aberto aí 24 horas, e vocês fazem essa avaliação, né? Os trabalhos passados pelo professor vão valer para a primeira VA, para a primeira avaliação oficial, 1.000 pontos, e para a segunda avaliação, 1.500 pontos. Isso são o quê? Os trabalhos passados pelo professor. Cada professor trabalha isso aqui de uma maneira, ele tem liberdade para isso. Ele pode passar, por exemplo, aqui, ó, 2 trabalhos de 400 pontos e um de 200, desde que eles somem 1.000. E para a segunda VA, por exemplo, 3 trabalhos de 500 pontos. No meu caso, os nossos trabalhos, se nós não voltarmos presencialmente, se for todo, né, o semestre aí da maneira como a gente tem trabalhado, apenas de maneira remota, vai ser também um formulário do Google, que eu vou avisar, vou disponibilizar o link lá no Ava, vou falar em qual sessão, em qual encontro vai estar o link, e vão ser questões de marca X que você vai responder relacionado ao conteúdo, tá certo? Provavelmente um trabalho, na primeira VA valendo 1.000 e na segunda valendo 1.500. E aí o número de acertos em relação a essas questões é a sua nota. É como se fosse a prova mesmo. Mas aí no caso, esse aqui como é um trabalho, eu deixo ele aberto umas 2 semanas, dependendo do tempo de lançamento, até umas 3 semanas, tá? Mas eu aviso vocês. Acabei de projetar no AVA que essa disciplina, ela possui, para cada sessão de cada unidade, atividade diagnóstica de aprendizagem. E que vocês têm 2 tentativas e que o sistema contabiliza o maior número de acertos. Isso, ao final do semestre, gera uma pontuação de até 3.000 pontos, tá certo? Que é isso aqui, ó, atividade virtual, né? As atividades transversais são aquelas válidas não só para a minha disciplina, mas para todas em que você está matriculado naquele período, né? Então, tem um estudo dirigido da sua matriz, do seu período, que vai valer 1.500 pontos. Cada curso de nivelamento ou livro que você fizer no seu AVA vale 300 pontos. Vocês estão no terceiro período, mas geralmente a partir do quinto tem um desafio nota máxima, que são questões também, mas isso aí é só essa coordenação passar para vocês, que vale uma outra pontuação. O que é importante? O somatório de todos esses pontos ao final do semestre, né, lá em junho, você tem que ter um mínimo de 6.000 pontos para que você fique aprovado nessa disciplina. E não é ou, é e. Então, quer dizer, você tem que obedecer os 2 critérios simultaneamente. Só de pontuação de avaliação, para que você não fique de exame final, você tem que ter 1.500 pontos. Ou seja, não adianta, por exemplo, você ter aqui 8.000 pontos e ter tirado 500 na primeira VA, 700 na segunda avaliação e ter uma pontuação de 1.200. Você não alcançou a pontuação mínima de avaliação, que é 1.500. Ainda assim, você está de exame final. Estando de exame final, você vai fazer uma avaliação com todo o conteúdo da disciplina, valendo 5.000 pontos. E aí, zera a sua pontuação de avaliações e você tem que tirar nesse exame final de 1.500 pontos para cima para que você fique aprovado. Aí não conseguiu, aí sim, a partir disso é que você fica devendo aquela disciplina, tá? Bom, pessoal, institucionalmente é disponibilizado para vocês um livro didático
como eu projetei aqui, né? É só você entrar aqui no livro didático que você consegue baixar o PDF do livro, e o livro é dividido em seção e as seções de cada unidade, tudo direitinho, tá? Hoje a gente já vai trabalhar a seção 1 da unidade 1. Apesar de se ter um livro didático, existem livros relacionados à disciplina que eu posso procurar na biblioteca digital e para ter um embasamento melhor e aprofundar no conteúdo? Sim, claro, né? Então, os livros para nossa disciplina sugeridos como bibliografia básica seria a Biologia Celular e Molecular, né? Inclusive muito parecido com o nome da nossa disciplina, Ciências Moleculares e Celulares, do Junqueira e Carneiro. Um livro também muito utilizado na área de biologia celular e molecular é do The Roberts. Olha lá, Biologia Celular e Molecular. Essa última edição aí, de 2014, a 16ª edição. E a Biologia Molecular da Célula, do Bruce, Albert Bruce, que seria uma outra bibliografia sugerida. Então, de um modo geral, todos esses livros têm um conteúdo a ser trabalhado ao longo da ementa da nossa disciplina, né? Só aquela parte lá da genética é que esses livros aqui basicamente não vão trazer, tá certo? Mas todas as outras 3 unidades têm lá direitinho. Agora, o livro didático tem aquela parte lá da genética, ele apresenta, né, o conteúdo na ordem mesmo em que ele vai ser apresentado. Então, pessoal, essa é a proposta do nosso plano de ensino, nosso sistema de avaliação, o conteúdo programático, né, que vai ser trabalhado ao longo do semestre e as competências e habilidades que a disciplina requer, né, de acordo com a explanação que eu fiz aqui para vocês. Então, antes de começarmos o conteúdo, sobre esse plano de ensino, alguém tem algum questionamento ou alguma curiosidade? Gostaria de fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Pode perguntar. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Bom, pessoal, eu vou então finalizar a gravação para que eu possa postar lá no AVA uma gravação só sobre a apresentação do plano de ensino, separado do conteúdo que a gente vai começar agora, para ficar mais organizado e não ficar um vídeo muito extenso, que até para postar lá depois fica mais difícil, tá? Então eu vou finalizar essa gravação e vou dar 6 minutinhos, tá? A hora que for 8h50, a gente retorna e aí a gente começa o conteúdo propriamente dito, ok? Ok.